Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Vamos lá então analisar agora aqui o bordado e a programação da Gisele, né? Para a gente ver o que a gente consegue melhorar na programação. Aqui a Gisele bordou esse ornamento natalino, né? Num material cuja a trama é muito aberta. E aí, a primeira recomendação, Gisele, em relação ao produto em si, e não a programação. Programação a gente vai falar já já. Mas em relação ao produto, é que para abordar esse tipo de material, né, trama muito aberta, etamine, todo material que ele tem uma estrutura na fibra, na montagem muito aparente, e a gente tem aqueles furinhos, né, aqueles famosos furinhos. Qual o problema de bordar nisso? Pode bordar? Pode. Só que é legal você trabalhar com uma entretela hidrossolúvel por cima dessa trama. Porque a entretela hidrossolúvel ela vai dar base, ela vai dar sustentação para que aquele ponto ele aconteça visualmente. Porque senão a máquina faz a costura e ela amarra o ponto. Só que o ponto acaba não sendo exibido. E aí o desenho fica com uma qualidade controversa, né? Fica com uma qualidade duvidosa. Como, por exemplo, ó, esses pontinhos falhados aqui no ponto cheio. Se nós tivéssemos uma certa estrutura aqui, colocando uma entretela hidrossolúvel, certamente a gente não teria esse problema. Porque isso aqui é um ponto que ele foi executado, só que ele foi costurado, a agulha meio que não conseguiu amarrar o ponto na trama. Por quê? Porque o furo é muito grande. E cada furinho desse, muitas das vezes, ele é nada mais, nada menos, maior até do que a própria espessura da agulha. Então, a linha é presa em quê? Em nada. É simplesmente amarrada na linha da bobina, mas acaba não tendo a base de sustentação do tecido para o ponto ficar aparente. Então, o ponto ele acontece, só que ele fica na parte de trás do bordado. Então, se a gente usa uma entretela hidrossolúvel na parte superior, os pontos eles ficam mais em evidência, tá? Então, toda vez que for bordar esse tipo de material, procura utilizar aí a entretela hidrossolúvel justamente para a gente ter essa melhora na qualidade, que vai, assim, vai melhorar significativamente a qualidade do bordado final. Não estou falando de programação ainda, beleza? Isso vai melhorar muitos aspectos, de modo que eu não sei nem se a programação a gente vai ter o que fazer, mas a gente vai analisar ainda. Aqui eu não vou citar o que fazer sobre a programação. Agora eu vou analisar aqui o avesso, para a gente ver. O avesso está legal, né? Você colocou, parece que uma espécie de TNT aqui no avesso para bordar. Legal, né? Como se fosse uma substituição entre tela, bacana. Regulagem de ponto, tensão de fio da máquina, me parece que está tudo certo, não tem nenhum problema nesse aspecto. Pelo menos não analisando essa amostra aqui, não me parece que tem problema não. Agora, eu vou compartilhar a tela para a gente analisar a programação em si, para a gente ver se de fato na programação, se a gente encontra algum ponto de melhoria dessa sua matriz, tá? Que inclusive foi bem desenhada, está bonitinha, mas sempre é bom a gente dar uma olhadinha para saber se a gente consegue melhorar em alguns aspectos, né? E agora eu estou com a matriz aqui na tela, e a gente já vai dar um Ctrl A para ver. A gente tem aqui o tamanho de 9 centímetros, 9 por 8,5, beleza, um tamanho pequeno para um bordado com essa riqueza de detalhes. Isso também influencia no tamanho, o tamanho influencia na qualidade do ponto, porque cada vez que o bordado é pequeno, né, quanto menor é o tamanho do bordado de um modo geral, menor ficam os elementos, né, que a gente tem dentro do desenho. Então é natural que a gente vai ter mais dificuldade de ver uma qualidade, né, um ponto exuberante em desenhos pequenos. Então, de repente, se o cliente permitir, se for uma proposta legal, fazer esse tipo de trabalho, esse ornamento, talvez aí com um tamanho maior, 13, 14 centímetros, porque ele vai ficar em mais evidência. Feito, né, sugerido isso e aceitado isso da sua parte, seria inclusive de repente interessante mudar, em vez de corrido simples ou corrido triplo, trabalhar esses pontinhos aqui em ponto cheio, porque eles vão ficar mais aparentes, eles vão ficar com acabamento melhor. Mas isso não define se ficar com uma qualidade definitivamente melhor do seu ponto de vista ou do ponto de vista do cliente. É só uma recomendação para você fazer um teste, é um convite para você testar essa versão, né? Em corrido simples, igual você fez aqui, deixa eu ver, acho que é um corrido triplo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu desagrupar aqui os objetos. Já está desagrupado. Você trabalhou com corrido simples. Você trabalhou com dupla. Na verdade, tem uma passada tripla aqui, ou seja, um corrido simples com 3 passadas, tá ok, mas poderia ser um pouco mais volumoso o tipo de ponto, ou botar um corrido triplo, ou mudar e substituir o tipo de ponto para esses objetos, para ponto cheio, para ele ficar em maior evidência.
mas isso é uma hipótese para você testar e ver se melhora. Um outro aspecto que está me chamando bastante atenção, e precisa de um ponto de atenção, de repente, na arte original, é tomar um pouco de cuidado com relação a essa silhueta, tá vendo? Essa torção desse desenho. Esse desenho ele precisa ser melhor contornado. Então, aqui, ó, a gente precisa... Claro que eu vou fazer com uma determinada linha apenas, só para servir como exemplo, né? Então, essa linha aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode excluir alguns nozinhos e criar outros, de modo que a gente vai ter uma silhueta um pouco mais arredondada, um pouco mais suave, tirando aquele bico que nós tínhamos bem marcado aqui, no caso desse contorno desse objeto. Tá? Exatamente aqui nessa posição, a gente consegue ver, ó, que tem um achatamento nessa posição aqui. Eu vou fazer, inclusive, aqui um desenho aqui numa cor vermelha. Ó. É como se tivesse aqui, a gente tem quase que uma reta nessa posição. Tá vendo? A gente tem quase que uma reta aqui. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Precisa arredondar um pouco mais. E aqui a gente pode clicar criando um nozinho, e aqui a gente abre um pouco mais aqui, para a gente criar um pouco mais de suavidade. A gente precisa criar um pouco mais, né, de delicadeza, suavidade nesse contorno, para ele ficar mais arredondado, né? E aqui nessa parte do miolinho também, a gente pode fazer aqui uma aberturinha, ou seja, mudando um pouquinho a estrutura do desenho, para que ele tenha um pouco mais de conforto visual e o desenho, o traço do objeto fique mais bonito, mais harmônico. Tá? E, claro, para fazer isso, o ideal é fazer com o desenho todo à mostra, né? Porque aí a gente vai, ó, como eu mudei de um, automaticamente o outro, como são 3 passadas, você precisaria fazer nas 3, né? Para ficar todos iguaizinhos. Como eu fiz só nenhuma, ele está mostrando a diferença aqui do que eu sugeri como proposta do que você fez oficialmente. E aí dá para ver o quanto que alterou olhando para esse cenário aqui. E aí isso seria exatamente para todos os elementos. Então, por exemplo, deixa eu pegar um outro objeto aqui. Ó, aqui em cima, por exemplo, a gente também tem um objeto que precisa de um certo cuidado. Aqui, de novo, eu consigo perceber aqui ó, que tem como se fosse uma barra reta aqui na linha. Tá? Só para você entender aonde que é a percepção. O ponto de percepção minha está aqui. Então, o que eu preciso fazer? Criar um nozinho a mais, que a gente já tem como base aqui, e aí arredondar um pouco mais esse elemento. E eu vou dar um Shift S para exibir somente ele. Ó. Olha como é que ficou mais arredondado, tá vendo? A silhueta desse traçado ela ficou mais em harmonia com o detalhe do próprio objeto. Né? Ficou mais harmônico essa curva, essa curvatura, ela ficou mais, ela ornou melhor, tá vendo? Ficou mais bonitinho. Se eu colocar pretinho aqui, dá para ver exatamente a diferença, como era antes, nesse detalhe preto, como ficou agora nesse detalhe vermelho, chamando a atenção só para você enxergar ali aonde eu colocaria, onde eu faria essa diferença. Isso em relação a esses objetos em corrido simples. Em todos eles, refazer, né, visualizar, né, ter essa percepção visual de que não tem ainda relação com programação, é mais uma parte de ilustração. Isso aqui está pecando mais na parte de redesign, na parte de concepção do desenho. Não tem relação com programação, essa parte de movimentação dos nozinhos que eu mostrei. Com relação ao ponto cheio da palavra Feliz Natal, baseado no que eu vi lá na amostra, seria legal você trabalhar com uma compensação de encolhimento aqui, compensação de repuxo, com um valor um pouco maior, justamente para a gente ter uma letra com um corpo mais espesso, para a letra ter mais volume, para ela ficar mais aparente, porque ela está muito fininha e, naturalmente, quando borda, ela já encolhe um pouquinho. Então, se você já leva ela para a máquina muito fininha, ela tende a encolher ainda mais. Então, ela fica, às vezes, não fica com uma espessura bacana, visualmente falando, depois que borda. Então, para você causar esse aspecto, você pode aumentar um pouquinho. Aí, nesse caso, a gente está usando a compressão de repuxo para resolver essa questão da espessura das letrinhas. E está tudo bem, faz parte, pode ser utilizado para essa finalidade que não tem problema nenhum. Tá? Usa a compressão de repuxo para dar um pouco mais de corpo, para a leitura da letra ficar mais bonita, a letra ficar mais aparente. Isso vale tanto para a palavra Feliz Natal, como para todas as demais letras desse desenho. Feliz Ano Novo e também esse E comercial aqui. Bom, para fechar, a sugestão seria o seguinte, esse formato de estrelinha, ele não ficou legal, tá vendo? É uma estrelinha bonitinha, ela está bem desenhada, vou dar um Ctrl D para a gente analisar aqui o vetor, ó, vou converter em vetor para a gente analisar o formato. Então, tá, é uma estrelinha, beleza, você fez uma estrelinha, a título de desenho ela está legal. O que eu não gostei nessa estrelinha foi esse ângulo. Tá? Então, estrela tem várias formas de fazer, e eu vou te dar uma das recomendações que eu gosto de trabalhar a estrela. Eu faria dessa seguinte forma aqui, ó. Exatamente aqui. Vou puxar para o centro.
e aqui eu faço uma estrelinha, uma parte, né? Ou seja, um bracinho, vamos chamar de bracinho, um bracinho da estrela nessa posição, tá? E aí depois eu ajusto os ângulos aqui, não vou me preocupar com... Aliás, depois eu ajusto o ponto inicial e ponto final, mas basicamente a partir desse objeto, nós poderíamos fazer os demais. Ou você poderia fazer exatamente essa mesma proposta aqui. É claro que aqui eu não estou considerando o redesign da estrelinha, que pode ser melhorado também, tá? Não estou redesenhando, estou aproveitando o que você fez. Se a gente fosse considerar refazer a estrelinha, talvez melhorasse ainda mais. Mas a proposta, o que eu quero te mostrar aqui, é a proposta da aplicação dos pontos, ou seja, a divisão, né? O conceito de divisão dos objetos para a aplicação dos pontos. E a gente vai ter uma proposta de estrelinha diferente da que você sugeriu. Eu não vou terminá-la aqui, não vou fazer a aplicação dela completinha, não vou mudar, me preocupar com ponto inicial e ponto final, que o que eu quero aqui não é te ensinar isso, isso você já sabe fazer muito bem. É só te mostrar mesmo uma nova proposta de aplicação dos objetos em relação ao ângulo, não necessariamente a sequência, e sim ao ângulo. Então, olha só, aqui a gente já tem a comparação das duas propostas de estrelinhas. A da esquerda que você fez, em ponto cheio com um ângulo único na diagonal. Ah, gente, mas se eu mudasse o ângulo, vai dar no mesmo. Se você colocar 0, a gente vai mudar o problema de lugar. Agora ele passou a ser na horizontal aqui em cima, né? Porque como a distância é muito grande, a gente vai ter isso aqui muito falhado, vai ficar, né, ruim aqui, e possivelmente na hora de bordar vai ficar folgado demais essa parte por causa da distância. Se você mudar o ângulo para 90, por exemplo, a gente muda de novo, a gente muda o problema. A gente tem também um ponto muito alongado, então a gente tem vários pontos estreitinhos aqui, que é ok, só que a gente tem algumas partes dos objetos com os pontos muito alongados. Qualquer ângulo que você colocar aqui dentro, ele vai dar problema na estrela, não tem jeito. Não tem para onde correr nesse caso. Então, a substituição, uma das propostas de substituição da estrutura da estrela seria essa proposta aqui, que você faz cada um desses elementozinhos separados, de modo que no final você vai ter uma estrela com essa composição aqui. Deixa eu só tirar ela de cima do vetor, que aí você vai ter uma exibição melhor, né, mais bem definida do que seria essa sugestão. E claro, aí você vai precisar fazer cada objeto para abordar na sequência certinho, né? Evitar trazer todos os objetos para terminar na parte do centro, porque pode criar um acúmulo de pontos aqui. Então, um objeto você começa na parte de dentro, termina aqui mais ou menos no meio. Aí o outro objeto você começa no meio e já termina na parte de baixo. Você vai invertendo, né? Porque se todos os objetos começar na extremidade e terminar no centro, na parte interna aqui, vai criar um acúmulo de pontos muito grande na estrelinha, na parte do avesso, nessa região central. Então, evitar esse acúmulo de ponto na hora de criar a sequência de programar aqui cada pontinha dessa estrelinha. E, basicamente, com relação a esse desenho, seria isso. Com relação a... Deixa eu só ver essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas, né, naturalmente, quando você borda bolinhas assim, para ela ficar redondinha, você precisa trabalhar um pouco melhor aqui a composição de repuxo, colocar valores maiores. Por quê? Como a gente sabe, o repuxo ele acontece. Quando a máquina está bordando, ela tende a encolher o tecido um pouco. Então, nesse caso, a compressão de repuxo vai servir justamente para trazer a simetria correta para a bolinha. Se é uma elipse perfeita, que é o caso, 6,9 milímetros de diâmetro, quando você borda exatamente esse objeto e não coloca uma compressão de repuxo proporcional ao tamanho do objeto, ela tende a encolher, e aí o desenho vai ficar, a bolinha, em vez de uma elipse perfeita, uma circunferência perfeita, ela vai ficar achatada, como uma forma de um ovo, por exemplo. Né? E não é isso que a gente quer uma bolinha perfeita, então a gente precisa trabalhar uma compressão de repuxo um pouco maior, para fazer com que depois que ela borde, ela fique com esse aspecto esférico, totalmente redondo ali, simétrico direitinho. Ainda para finalizar sobre a bolinha, é sempre importante, bolinhas, quadradinhos assim, você começar sempre na extremidade e terminar na outra, para não ter emenda no meio. Porque quando tem emenda no meio, pode acontecer o que a gente viu na foto do seu bordado. Aquela emenda deu uma falha. Foi exatamente na hora de fazer a emenda do ponto cheio, começa em cima e termina no meio, ou começa embaixo e termina no meio, é que na hora de fazer aquela emenda, a costura não acontece muitas das vezes do jeito que a gente quer e acaba ficando uma falha. Para evitar isso, você pode fazer essas alterações aqui. Colocar para bordar, começar a bordar num ponto, tá? Numa extremidade, e terminar o desenho numa outra extremidade.
Isso muitas vezes resolve o problema, tá? No caso das bolinhas aqui, em relação à densidade da bolinha, 0,45 está meio, assim, eu considero que poderia ser um espaçamento menor, né? Talvez 0,38, por quê? Porque a gente está falando de uma bolinha de 7 milímetros, então ela vai ficar com os pontos meio ralo, né? Vai ficar falhado, isso pode muitas vezes até desfazer o ponto, né? De repente o cliente vai levar, abordou isso aqui num pano de prato, um pano de copa, né? Seguindo o raciocínio da temática aqui do projeto. E aí vai levar pano de prato para lavar, né? Porque suja, vai lavar naturalmente. E aí, dependendo na hora de lavar, pode romper um fio desse, se ele tiver com uma densidade, né, muito baixa. Então, se tiver com uma densidade baixa, ou seja, um espaçamento muito alto, como a bolinha tem 7 milímetros de diâmetro, romper um fio desse aqui já era, perde a bolinha inteira. Então, o bordado pode ser desmanchado, literalmente, se a gente não tomar esses cuidados na programação. Então, por esse motivo, a gente colocaria uma densidade um pouco maior. Sem exagerar, é claro, porque aqui a intenção não é deixar um bordado muito pesado, mas também um espaçamento muito alto, a gente corre esses riscos aí. E aí isso vale tanto para a bolinha, quanto para a estrelinha e todo o resto do desenho. Deixa eu ver. Bom, basicamente é isso. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!